Então, chofar aí pra gente tocar, trazer a unção. Hã? Vou tocar no final, tocar aqui. Criar um clima espiritual. Né? A galera está trazendo o judaísmo que o Paulo quis tirar. Mas aí, enfim, passou 14, 17 anos, os historiadores não sabem dizer ao certo quanto tempo foi, mas no mínimo 14 anos, ele vai dizer isso em Gálatas. Depois de 14 anos subia a Jerusalém. E aí ele se assentou com Pedro e falou assim, olha, vamos chegar num acordo. E aí ele falou assim, a única coisa que eles me pediram é que nos lembrássemos dos pobres, o que eu procurei fazer com diligência, com zelo. Isso aí Paulo carregou. Não, isso aí eu entendo que isso aí tem a ver com o Evangelho de Jesus. Eu entendo que isso é princípio que está na palavra de Deus. E a gente vai ver Tiago falando a mesma coisa, a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas. E Efésios 4, 28, ele fala assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Eu podia parar aqui, né? Antes trabalhe. Ou seja, se era ladrão, parou de ser aquele que lesava o patrimônio dos outros. Você trabalha agora e ganha seu próprio sustento. Aí a gente, beleza, o cara converteu agora. Ele fala, não, trabalhe fazendo algo útil com as mãos para ter como acudir os necessitados. Ou seja, a graça de Deus pega o cara que era ladrão e transforma ele em alguém que vai socorrer o aflito agora. A graça de Deus não pega uma pessoa e ensina ela apenas a deixar de fazer o mal. Ela joga o cara a começar a praticar o bem. Porque a gente acha que a religião é apenas deixar de fazer as coisas. A gente é conhecido como um povo que não pode. A gente não pode beber, não pode, é o que dizem, né? Porque a Bíblia não ensina isso. A gente não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a gente não fala do que tem que fazer. A gente é conhecido como um povo que deixou de fazer o mal, mas que não faz o bem. A gente vive uma omissão desgramada. E esquece que a omissão é pecado. É tão pecado quanto fazer o mal. Tiago fala, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso peca. Aliás, a omissão é um negócio sério. A gente costuma falar da sodomia com que tipo de pecado? Quando você ouve falar de sodomia, Sodoma e Gomorra, que pecado que o pessoal fala? Pode falar aí, gente. O pessoal homossexual, né? Aí Ezequiel 16:49 fala assim, Deus dizendo através do profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Sodoma tinha fartura de bens, era próspera e não acudiu os necessitados à sua volta. Aí o texto diz, por isso eu vim e as removi dali. E aí ele vai dizer, elas tiveram práticas abomináveis. Mas o primeiro motivo de juízo de Deus foi o fato de ser omissa. Pode olhar o texto, Ezequiel 16:49. Foi o fato de ser omissa. Elas se omitiram, viram gente padecendo ao redor delas. Elas tinham condição de ajudar e não estenderam a mão para acudir. E aí diz o texto, por isso eu vim e removi elas ali. E aí a igreja não fala desse texto e fala dos outros. Que a gente é sempre um povo que não pode fazer. Ao invés de ser um povo que promove o bem, a gente só é um povo que deixa de fazer o mal. Mas Paulo está falando nesse texto de Efésios, olha, Deus pega o ladrão e transforma ele em alguém que socorre o necessitado. Deus pegou o Paulo, que perseguia a igreja, e transformou ele num apóstolo da igreja, o cara que mais evangelizou e que mais ganhou pessoas para Cristo. Então é a oração da partilha, o que Jesus está nos ensinando. Mas é a oração da provisão. Vocês abriram Ezequiel? Quer ler? Pode ler aí. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, turma, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Aí no 50. Também elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isso, as tirei de seu lugar. Demais, Samaria não cometeu metade dos teus pecados, multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeram. Eu gosto desse texto porque o primeiro motivo que ele dá é justamente esse, a omissão da igreja, a omissão das cidades ali. É o que ele fala do rico e do Lázaro, lembra? Qual foi o pecado daquele rico? O que ele fazia? Não era beber não batia na mulher, não fala nada disso. Foi que o cara tinha muitos bens,
se fartavam com banquetes todos os dias, e a porta dele tinha um mendigo. Aí fala, um morreu, o mendigo foi consolado da glória, e o rico foi para um lugar de sofrimento. Mas o texto fala do que ele não fez. Ele não acudiu a mão para cuidar do outro. Então Jesus está dizendo, o pão é nosso. É a oração da partilha. Lembra? Você quer obedecer a Deus? Primeiro a gente ora entendendo que a gente pode ter intimidade com Ele. A gente tem que ter reverência ao nome dEle. A gente tem que ter obediência, santificar o nome dEle. E como é que a gente santifica o nome dEle? Primeiro olhando para o outro como nosso irmão, entendendo que nós precisamos desenvolver uma cultura de fraternidade. Em segundo, de partilha. Eu tenho que partilhar tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. O pão, os dons, o meu tempo. Eu preciso acudir o outro, porque a Bíblia nos alerta sobre isso. Mas é a oração também da provisão. É a oração da provisão. É o pão nosso de cada dia. O Ariovaldo fala assim, a fé cristã é a fé do maná, tem para hoje. O que Deus disse para Moisés? Olha, recolhe o maná para a semana inteira, porque pode ser que não tenha na outra, né? Recolhe para o dia. E se você recolher para o outro dia, virava e o negócio estava estragado, né? O que Deus está querendo ensinar para aquele povo? Se eu cuidei de você hoje, eu vou cuidar de você amanhã. Por que você se preocupa com alguma coisa que nem aconteceu ainda? Gente, a maioria dos nossos medos, eles não são reais. Isso aí é o psicólogo que fala. 95% dos nossos medos, eles não são reais. A gente está sempre preocupado, se ocupa de maneira antecipada com alguma coisa que a gente não sabe se vai ser real, concreto. Aí, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Cara, se você está priorizando o reino de Deus, pode ter certeza que Deus vai ser o seu provedor. Agora, lógico, se quiser gastar revelias, aí você vai quebrar a cara mesmo. Se você tem prioridade e administra as coisas que Deus colocou na tua mão, na perspectiva do reino, nos princípios do reino, a gente vai ver a provisão. Como os discípulos viram a provisão lá na multidão? 5 pães, mais Deus. Se é Deus que está mandando fazer, Ele vai trazer a provisão. Então a oração da provisão, entendendo que quem coloca o pão de cada dia na nossa mesa é o próprio Deus. É a oração do perdão. Só para não perder esse texto de Lucas 10, lembra quando ele enviou os discípulos de 2 em 2? Ele fala para os caras, não leva bolsa, não leva dinheiro, leva só a sandália que está no pé, não leve túnica extra. O que ele está querendo ensinar para eles? Vocês precisam depender de Deus. Vocês precisam depender de Deus. Ele vai trazer provisão. E o pessoal foi pregando numa região pobre. Eles iam entrar em algumas casas que provavelmente não ia ter nada para oferecer para eles. Possivelmente eles teriam que pôr a mão no bolso e comprar comida para a família. Ou orar para Deus fazer alguma coisa lá. Como Elias orou para multiplicar. Mas Deus falou, vai assim e vocês vão ver Deus agir. Eles voltam alegres falando, olha, Deus agiu mesmo. A gente viu o milagre, Deus pôs a mão porque estava comprometido com a palavra dele. A oração da misericórdia. Essa é a única condicionante que a gente tem. E a oração, Jesus fez questão de deixar isso aí. Perdoa como nós perdoamos. Perdoai os nossos pecados. Aí ele vai dizer lá no final, porque se perdoarem os pecados uns dos outros, vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Todavia, se não perdoarem os pecados uns dos outros, tampouco o vosso Pai perdoará os seus pecados. Se a gente for olhar em questão de obediência, isso aí é uma coisa que Jesus sempre levou a sério. Porque ele está dizendo assim, olha, você se recusa a estender a mão de graça sobre o outro, quando Deus tinha todo o direito de nos estender sobre nós, e estendeu. Lembra da parábola do cara que devia uma quantidade absurda? Vamos trazer para os nossos dias, o cara devia 1 milhão, e aí o rei perdoou a dívida dele. Aí ele achou um cara que devia 50, informou o cara e mandou prender. Aí o rei falou, cara, você me devia 1 milhão, eu perdoei a sua dívida, você não pode perdoar 50 do cara? E manda ele para a prisão, fala, não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Por quê? Porque recebendo a graça de Deus, a misericórdia, ele não soube estender misericórdia sobre o outro. Então a oração da misericórdia. Isso aí é princípio que Jesus está falando. Está vendo como que não é? É muito mais do que uma oração isso. Jesus embutiu os princípios para que quando você orar,
Você lembra lá que você está orando para Deus e lembra que o teu irmão fez alguma coisa contra você. E aí, antes de apresentar a tua oferta, ele vai falar: vai, reconcilia com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Não é só em relação ao dinheiro, é em relação a tudo. Como é que você chega diante de Deus pedindo: Pai, abençoa a minha vida, se você não tem a capacidade de perdoar o outro? E Deus vai olhar a gente como hipócrita. Meu filho, o que você está fazendo? E Jesus então fez questão de colocar essa condição para nós. É curioso que isso aí levou os discípulos a pedir para aumentar a fé deles, né? Quando Pedro falou assim: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele falou: eu te digo até 70 vezes 7 no dia. Se o cara vier, você é arrependido, você perdoa. Ou seja, se ele vier, quantas vezes você tem que perdoar? Aí Pedro fala assim, aí o texto fala assim: os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Não foi depois que ele andou sobre as águas que eles falaram: aumenta a nossa fé. Foi depois que ele multiplicou o pão: Senhor, aumenta a nossa fé para a gente multiplicar o pão também. Foi depois que ele falou: olha, perdoa sem limite, não tem limite para perdoar. Aí os caras: Senhor, aumenta a nossa fé. É difícil perdoar. Ainda mais em uma cultura de olho por olho, dente por dente. Uma cultura que predominava o legalismo. E Jesus vem e fala: não, vocês precisam ser graciosos. Vocês precisam exercer a misericórdia. Aí tem que pedir fé, tem que pedir graça. Deus, coloca a fé no nosso coração para entender que isso é o melhor caminho. Porque às vezes dá vontade de matar, né? É igual o Jonas, que aqui cai fogo. E Deus trabalhando com ele para ensinar ele a ser misericordioso. Então a oração da misericórdia. E por fim, é a oração da proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, entender que nós só estamos de pé porque Deus sustenta. Se você está orando pedindo: Deus, me livra do mal, não me deixa cair em tentação. Algumas versões: me livra do maligno, das ciladas do diabo, daquilo que ele coloca para me afastar de ti, para fazer com que eu caia. Me livra disso, me dá discernimento, abre os meus olhos. Ou seja, Senhor, eu preciso de ti. Na minha força eu não posso fazer coisa alguma, eu preciso de graça. Eu preciso que o teu Espírito me conduza. Eu preciso que o Senhor me dê inteligência, sabedoria, discernimento espiritual. É por isso que a gente tem que orar. Porque em tudo que a gente faz, a gente depende de Deus. Sem Deus a gente não consegue fazer coisa alguma. Por isso Paulo precisou ter um espinho na carne dele, porque o cara era tão fera, enquanto cristão, o cara era top, vai gente. O cara foi levado ao terceiro céu, lá ouviu coisas que o homem não é lícito ouvir. O cara teve uma experiência extraordinária. Aí ele começa a falar dos sofrimentos dele. O cara era fera. O cara era fera. E aí ele fala: por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me tornasse soberbo. E aí Deus dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando a gente entende que é só a graça de Deus que gera transformação, que só Deus pode nos tornar melhores, pode fazer com que a gente exerça a misericórdia, faz com que a gente fique de pé. Quando a gente entende isso, a gente consegue vencer na vida. Quando a gente começa a perder Deus de referência, achando que a gente é bom demais, né? Quando a gente acha que ora, tem essa espírito, é isso que faz o crente ser arrogante, né? Esse sentimento de superioridade em relação ao outro. Porque no fundo está centrado naquilo que a gente faz, no nosso mérito, não está centrado e firmado na graça de Deus. Se a gente tem consciência que só está de pé porque a graça nos mantém, a gente trata o outro com graça. Só que os evangélicos às vezes tratam o outro com um tom de superioridade, porque no fundo nem eles estão mais calcados na graça de Deus. Eles estão baseados no mérito deles, é no legalismo deles. Porque quem está centrado na graça vai tratar o outro com graça. Paulo vai dizer: olha, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E um pouquinho antes ele vai dizer em Filipenses: olha, considere os outros superiores a você mesmo. Quem está na graça consegue fazer isso. Pode olhar para o outro, mesmo vendo que o cara tem traços de pecado, que aquela natureza pecaminosa está nele, consegue tratar com graça, estender a mão e acolher, porque sabe também que está com uma natureza de pecaminosa e que precisa da mesma graça. A gente precisa entender isso.
E Jesus está nos alertando sobre isso. Vocês precisam ter intimidade com Deus, ter temor e reverência, serem obedientes a Deus, orar para entender a vontade dEle. E como é que eu obedeço Ele e santifico o nome dEle? Tendo fraternidade, a perspectiva da fraternidade, partilhando o pão, exercendo misericórdia, crendo que a provisão vem dEle, e por isso descansar o coração. E por fim, ter a consciência de que é Ele que nos protege, que nos livra, e que é a graça dEle que nos mantém de pé. Se a gente fizer isso, aí a gente faz ecoar a palavra final. Porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se a gente encarna esses princípios, você pode ter certeza que na tua vida vai ficar expresso que o reino pertence a Ele, que a glória pertence a Ele e o poder pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Se a gente tiver essa capacidade, se a gente observar esses princípios na nossa vida, não apenas orar tendo isso em mente, mas acima de tudo viver esses princípios. Amém? Para a gente fechar, eu queria fazer um exercício rapidinho aqui para a gente poder bater um papo. Você bater papo com quem está perto de você aí, uns 10 minutos. Coloquei 2 perguntas aqui para nós. A gente faz isso em uns 10 minutinhos. Primeiro, você consegue se lembrar de canções entoadas nas igrejas que demonstram a perda da percepção comunitária? Você consegue se lembrar disso? E qual é a consciência dessa perda para a vida da igreja na sua relação com o mundo? Quem é cristão faz tempo vai lembrar de uns cânticos antigos e você consegue perceber como isso foi sendo perdido ao longo do tempo? Essa dimensão do nosso. E como é que foi indo para a dimensão do eu? Queria que você lembrasse de algumas músicas aí. O Jean, que era do louvor, o Mineiro, a Dani. Vocês vão lembrar mais fácil de música aí na cabeça de vocês. Lembra das músicas que estão tocando na rádio hoje? Você vai conseguir identificar isso. E qual é a consequência da perda disso na nossa relação com o mundo? E segundo, a oração como manipulação da divindade promove idolatria. A gente acha que idolatria é só se curvar um pedaço de pau de gesso, né? A gente acha que é isso. Só que a gente construiu a imagem de um Deus falso, de um Deus que é manipulável. Esse Deus não é o Deus das Escrituras. Esse tipo de imagem de Deus é idolátrica, não é o próprio Deus que a gente está adorando. Se a gente crê num Deus que a gente manipula, não é o Deus das Escrituras, é outro Deus. Você acha que a maior parte das pessoas, no fundo, não desejam abrir mão dessa ideia de Deus, dessa imagem de Deus? E se você acha que, no fundo, as pessoas não querem abrir mão disso, desse conceito de um Deus manipulável, por que você acha que eles não querem abrir mão dessa imagem? Deu para entender as perguntas? Vamos bater um papinho aí rapidinho. 10 minutinhos.